DC Especial 3 foi publicado aqui em fevereiro de 1991 e traz a minissérie com a nova dupla Rapina e Columba. E o mais legal disso aqui é que tem a estreia do Rob Liefeld como desenhista da DC. Foi exatamente estreia, eu acho que ele já tinha desenhado uma história de backup e tal, mas foi a minissérie que deixou ele em evidência. E o Rob Liefeld é uma figura, né? Ele, muito tempo a gente ficava só tirando sarro dos desenhos toscos dele, mas assim, acho que com o tempo a gente, pelo menos eu fui apreciando ele, os desenhos dele pelo que são, né? Tem uma entrevista recente dele no canal do YouTube do cartunista Kayfabe, que é do Ed Pisco, e assim, as histórias que ele conta é muito divertida, é um cara muito engraçado, tal. O pai dele tinha câncer, tinha uma cicatriz, acho que no olho esquerdo, tinha perdido o olho esquerdo, e isso acabou sendo uma influência lá quando ele criou o Cable, né, que tem aquela mesma cicatriz e o olho brilhando. Aquela entrevista está em inglês, mas se puder assistir, ela é muito legal. E assim, depois o estilo dele ficou ainda mais assim, né, particular, mas é legal você ver ele assim no início da carreira, onde você vai ter já coisas da arte dele que vai aparecer depois, né, sempre essas caras, esses dentes, essas expressões, mas ainda no começo, assim, quando o traço dele ainda estava mais tradicional. E essa história aqui da Rapina e Columba, ela foi mais interessante do que eu estava esperando. Isso aqui acho que foi publicado lá por 88, 89 na DC. E assim, aqui tem uma introdução falando que o Columba, a primeira versão do Columba morreu durante a crise nas Infinitas Terras. E aqui está o Rapina sozinho, tá, lamentando a morte do irmão. E o interessante disso é que o Rapina, ele tem um pavio super curto, assim, ele tá sempre puto da vida e arrumando treta por aí. Ele tá assim na faculdade e tal. Eu achava que ele era mais velho, mas não, é um cara jovem assim. E assim, no meio logo no começo dessa história, ele tá lá enfrentando os bandidos e tal, vai aparecer assim a nova Columba. E essa é outra coisa muito legal dessa história, porque vai ficar, isso é uma minissérie em 5 partes, vai ficar meio que até o final esse mistério, quem seria a nova Columba. E o Rapina fica puto, porque ele fala, porra, Columba era meu irmão, que você tá usando o nome e o uniforme dele e tal. E fica essa treta entre os dois. E é justamente essa a dinâmica de Rapina e Columba. O Rapina é para ser o cara assim, super bravo, super que seria o caos, e a Columba é para ser a ordem, é para ser o bom senso. Então todas as histórias têm essa treta assim, entre dois, né? O Rapina, o cara do pavio curto, e a Columba, a pessoa do bom senso. E nessa história, assim, principalmente quando surge o Crystal, que é um inimigo, acho que criado pelo caos, o Rapina toma um pau dele e tal, sai todo quebrado e tal, e a Columba vive salvando o cara nessa história. É até legal que vai ter uma parte aqui onde o Rapina, ele ainda tá meio mal assim, então ele, para ajudar no combate, ele vai catar um monte de metralhadora. Essa aqui parece ser um prelúdio do que seria o Cable depois. E aí no fim eles vão acabar enfrentando esse Crystal, e o Rapina, ele sempre é legal, porque você vê que se eles fossem sozinhos, eles não iam acabar derrotando os inimigos. Eles precisam mesmo dessa ajuda um do outro, assim, eles não funcionam sozinhos. Então acabou ficando uma história bem interessante, seja do tipo dos personagens, do mistério, quem é a nova Columba, tal. E logo aqui no finalzinho, depois das 5 histórias dessa minissérie, vai ter ainda uma história
extra, assim, revelando qual que é a verdadeira, seria quem criou o Rapina e Columba, tal, que tem uma espécie de lorde do caos e da ordem, e que eles existem desde tempos medievais, tal, e aí eles fazem um pacto e resolve as tretas dele, criando assim o Rapina e o Columba para ver o que acontece, mais ou menos. Eles até tem aqui um místico, alguma coisa assim, pesquisando de onde veio o Rapina e Columba. Daí ele encontra, acho que esse dragão, que é o último hospedeiro do caos. Eu acho que o dragão fala, não, a gente, na verdade, o caos e a ordem, nós estamos apaixonados, tal. Daí esse cara fala, interessante, eu vou buscar saber mais sobre o Rapina e Columba. Aí as histórias deles vão continuar na revista DC 2000. Então, assim, seja tanto assim pela curiosidade de ver o Rob Liefeld no começo da carreira, quanto a história em si também é bem legal. Então essa é uma edição muito bacana de ter.